Olá, boa noite. Todas me ouvindo bem? Márcia, Natália, Lilian, vocês me ouvem bem? Me deem uma sinalizada, por gentileza. Sim, tô te ouvindo. Ok, Lilian, obrigada pelo retorno. Acredito que Márcia e Natália, então, também estão conseguindo me ouvir, né? Bom, meninas, falo meninas porque somos só meninas, né, até o momento na sala. A gente vai começar a falar aqui sobre carreira de trabalho ambiental, né? Meu nome é Jamile Marques, a gente também está ao vivo no Instagram. E eu tô gravando, tá, meninas? Eu tô gravando a nossa live, tá bom? Para deixar disponível para quem gostar, quem quiser assistir, né? Mais tarde no meu canal do YouTube, tá bom? Então, caso vocês queiram recapitular alguma informação, vai estar disponível lá no YouTube e também no GTV do Instagram. Bom, então a gente tem uma horinha para falar sobre o mercado de trabalho ambiental. Meninas, sejam muito bem-vindas. Vamos lá, vamos começar em respeito ao horário, né? Conforme os demais forem entrando, eles vão se familiarizando, tá bom? Eu vou compartilhar algumas telas com vocês, como nós somos poucas ainda, né? Se vocês quiserem abrir o microfone e se apresentarem, Natália, Márcia e Lília, antes de eu começar a fazer a minha apresentação, fiquem à vontade, tá? Vou dar um minutinho aí para vocês, de repente, se quiserem destravar o microfone, se apresentar. Márcia? Oi. Oi, Márcia, estou te ouvindo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom? É o seguinte, eu estou cuidando da minha mãe de 91 anos, de cadeirante. Então, vai ter apresentação ou é só você falando? Eu vou fazer uma apresentação de slide sim, Márcia. Eu vou ficar de olho. Tá. Porque eu estou numa situação. Oi, tudo bom? Não, uma situação complicada, que ela escorregou da cadeira de rodas e eu talvez tenha fraturado. Eu estou apavorada, porque ela não vou levá-la para o hospital. Não vou levá-la para o hospital. Que barra, hein? Pois é, já aconteceu isso, e foi minha culpa. Não, minha culpa. Acontece, acidentes acontecem, Márcia. Eu tenho certeza que você cuida muito bem dela. Muito cansada. E aí ela tá aqui rindo, vendo o negócio de desenho de bichinho, cachorro, se divertindo, graças a Deus dormiu. Mas eu estou aqui nervosa. Olha, sustentabilidade, eu trabalho em Furnas, e eu já fui da assessoria de estudos e programas de conservação de energia e desenvolvi projetos. Um setor extinto, e eu criei projetos, eu dava aula sobre sustentabilidade, eu vi que tinha, quando entrei, ela assim, inventa o projeto aí. Aí eu vi que tinha uma lacuna, não tinha para o público de jovens e adultos. Então, eu dei palestras para eles, ensinando a relação entre lixo, água e energia. Foi sensacional, eu amava fazer isso. Que experiência. Era emocionante, assim, o retorno. Que experiência. Foi um retorno bárbaro, tipo assim, interiorzão de Goiás, um senhor agricultor, ele, moça, eu quero dar um abraço, um beijo. Pode, no final, assim, sabe essas coisas? Legal. Aí, assim, por quê? Aí disse que eu vou ver o Jornal Nacional e vou entender muito mais coisa. Nossa. Sabe, isso tem preço, tem preço. Não tem, mas... E você mobilizar as pessoas, nossa, vou contar para o vizinho, agora eu só vou escovar os dentes usando um copo d'água. Sabe, esse tipo de coisa simples. Usar balde no banheiro para também não deixar correr toda vez. Eu dava vários toques, as pessoas assim, vou fazer hoje mesmo. Legal. Eu sou contadora de histórias profissional, então eu usava recurso de contação para fisgar o público, entendeu? Legal. Para capturar a plateia. Então, infelizmente, eu não tenho mais... não existe mais o setor. Eu adoraria, existe um Procel na Eletrobras, eu adoraria trabalhar lá, mas não posso. Mas eu adoraria trabalhar com sustentabilidade, que é uma paixão, realmente. Legal, Márcia. Paixões. Que experiência. Muito legal. Seja bem-vinda, viu, Márcia? Obrigada. Tem a ver a sua palestra com isso, não tem? Tem, com certeza tem. Então, tem sim. Desculpe, legal. Eu vou botar mudo aqui. Tá bom, tá certo. E vou tirar a imagem. Tá. Mas a gente vai se falando aqui. Natália, se você quiser se apresentar, tá? Fica à vontade também. Eu posso tirar dúvida? Tipo, claro. Assim, você falando, interrompeu. Você... À vontade. Mais ágil não ser pelo chat, eu normalmente uso o chat, mas eu vou estar aqui, estou dividida, tá? Desculpe, viu?
Não, imagina, Márcia, imagina. Legal. Fique à vontade para eu tô de olho no chat também, tá? Se quiser falar alguma coisa, eu vou ficar de olho aqui também. Bom, já somos mais aqui agora em número. Natália, Silvana, Carol chegou também. Legal. Bom, pessoal, vamos dar andamento então. A Márcia já fez uma apresentação. Alguém quer fazer uma apresentação bem breve, senão a gente fica com um tempo muito curto. Silvana, Carol, Natália, querem fazer uma apresentação? Bem rapidinha. Lilian, para a gente poder dar andamento aqui. Sim, não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, vamos seguir o barco. Bom, meninas, estou ainda falando meninas, que ainda não entrou nenhum menino, né? Então, a gente segue aqui no meninas. Bom, meninas, boa noite. Sejam muito bem-vindas. A gente, conforme a gente já conversou um pouquinho aqui com a Márcia, a intenção é falar de mercado de trabalho ambiental, né? Nessa nossa área, Silvana, Carol, Lilian, eu já conheço mais um pouquinho. Natália, eu estou na dúvida se é a Natália do ICMBio ou não, mas eu acho que não, pelo sobrenome. Aí depois vocês só me dão um feedback aqui. Bom, mas é isso, a gente vai falar sobre a área de mercado ambiental especificamente. Eu vou me apresentar e vou começar a compartilhar algumas telas aqui com vocês. E essa apresentação, ela vai ficar disponível para vocês no meu site. E aí aqui eu já vou mostrar para vocês o meu site e a gente vai começar a conversar. Bom, vamos lá. Eu vou deixar, vocês estão vendo aí na tela o meu LinkedIn? Vocês me deem um ok aqui se vocês estiverem vendo meu LinkedIn. Sim, beleza. Bom, então eu já vou deixar meu LinkedIn aí enquanto eu me apresento, porque aí quem ainda não está conectado lá pode ter a oportunidade de se conectar. Bom, meu nome é Jamile Marques, eu sou bióloga. Eu trabalho na área ambiental desde 2008. Minha primeira experiência profissional foi num projeto que era condicionante do licenciamento ambiental federal da Petrobras, né? Algumas plataformas da Petrobras, por condicionante de licença ambiental, elas precisavam executar alguns projetos de condicionante, e aí eu trabalhei nele. O projeto se chamava Projeto Pólen e era executado pelo Laboratório de Liminologia, nome um pouco diferente, Liminologia, que é ecologia de águas continentais, né? Então rios, reservatórios, lagoas. E a gente, na UFRJ, eu era desse laboratório, e nós executávamos esse projeto, que era condicionante da licença ambiental de algumas plataformas da Petrobras. Isso foi em 2008, e de lá para cá eu venho de maneira mais majoritária, né, na verdade, de maneira majoritária, trabalhando com projetos vinculados ao licenciamento ambiental, e a maioria deles também licenciamento ambiental federal. Eu trabalhei em outro projeto que era condicionante do Porto do Açu, e aí era licenciamento ambiental estadual do Rio de Janeiro, né? Era com o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, e os demais eram com o IBAMA, né? E de lá para cá, eu trabalhei com licenciamento, decidi, agora eu vou começar aqui a compartilhar com vocês o PowerPoint, tá? Para vocês continuarem vendo. Decidi que, em função dessa minha experiência, teve um momento da minha vida, né, que eu pensei em fazer outra graduação, né? Eu sou formada em biologia pela UFRJ, e nesse momento, antes de fazer o mestrado, depois de fazer o mestrado, na verdade, que eu fiz o mestrado em ecologia, e passou um tempo, eu fiquei um pouco na dúvida, porque, como a gente vai falar de mercado de trabalho, existem algumas possibilidades, né? E nessa uma horinha a gente vai trocar uma ideia sobre isso. A gente sabe que o mestrado que eu fiz foi na ecologia da UFRJ, e excelente pós-graduação, né? Hoje eu sou professora dessa pós-graduação, ministrando um curso chamado Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos. Então, é uma pós-graduação que tem uma pontuação altíssima, então é uma excelente pós-graduação. Mas, apesar dela ser excelente, a gente sabe que algumas iniciativas privadas, elas não dão devido valor a mestrado ou doutorado, enfim, né, acadêmicos, né? Então, diante disso, eu fiquei um pouco tentada a começar outra faculdade, mas aí eu olhei bem e optei por não fazer, né? Por que eu optei por não fazer? Eu não haveria outra faculdade a fazer que me diferenciasse tanto assim da biologia, porque é o que eu gosto de fazer. E aí eu decidi ficar, e aí eu tive o seguinte insight. Oi, André, seja bem-vindo, André, grande parceiro de trabalho. O que eu pensei? E aí a gente vai falar sobre estratégias, né? A gente vai falar sobre estratégias
na carreira. Eu decidi me especializar em alguma coisa que, na verdade, eu já fazia, né? E aí a gente tem a tendência, às vezes, de iniciar várias frentes, né? Ao invés de nós nos tornarmos mais especialistas em uma frente que a gente já atua. Então, ao invés de abrir uma nova frente, eu decidi que faria mais sentido eu focar em me especializar numa frente que eu já atuava, que era a frente de gestão de projetos. Na minha cabeça fez mais sentido isso. Por quê? Aí a gente vai falar de mercado de trabalho. Quanto mais você ascende, né, nos níveis gerenciais de uma organização, a tendência é você assumir mais responsabilidades e, por consequência, também o salário aumentar, né? Então, eu já tinha. E aí, a outra dica que eu quero compartilhar com vocês. Ao invés de nós tentarmos aprender vários assuntos, a gente parar um pouquinho. Vocês vão ver pela minha descrição que eu sou coach, né? Eu sou formada pela Sociedade Brasileira de Coaching. E uma das coisas que a gente aprende no coaching é o seguinte: vamos olhar primeiro para o que nós somos bons, né? E vamos tentar aperfeiçoar o que nós somos bons. Então, quando eu fiz essa análise de carreira lá atrás, eu comigo mesma, né? O que eu pensei? Eu já atuo como gestora de projetos, eu já atuo como gerente de projetos aqui, né? Nessa experiência que eu tinha lá com a Petrobras quando eu comecei. Então, a minha ideia foi, eu vou me aperfeiçoar no que eu já faço de maneira empírica. Então, pensa em você hoje. O que você já faz de uma maneira empírica, né? Uma maneira experimental, sem necessariamente ter uma formação. E se você faz, pensa no que você faz bem, né? E no coaching, a gente tem uma estratégia que é quando a gente não sabe direito no que a gente é bom, a estratégia é perguntar para pessoas próximas de nós, né? Então, perguntar para pessoas que estão próximas de nós no que a gente é bom. E aí, invariavelmente, elas vão te dizendo no que você é bom. Comunicação, exatas, humanas, né? Elas vão te dar esse feedback caso você não tenha essa percepção de você mesmo, né? Então, fazendo essa análise de mim mesmo, eu percebi que eu era boa em gerir pessoas, em fazer pessoas trabalharem de maneira motivada. Eu era boa em fazer pessoas seguirem uma ideia, né, que eu achava pertinente. Então, com isso, eu decidi, depois do mestrado, pensando que nem toda empresa privada valoriza, que é uma pena, inclusive, né, valoriza o mestrado acadêmico, um doutorado, eu decidi fazer um MBA, né, um MBA, e aí é uma formação vinculada ao campo da administração, que muitas vezes reverbera mais no mundo privado. E aí eu decidi fazer um MBA e justamente explorar essa habilidade que eu já tinha de gestão. E aí eu decidi fazer um MBA na FGV. E aí fiz um MBA em gerenciamento de projetos na FGV. E continuo trabalhando com gestão de projetos e atualmente, desde 2017, na verdade, eu ministro essa disciplina na pós-graduação da UFRJ, uma disciplina chamada Conceitos e Ferramentas para a Gestão de Projetos. Mais recentemente, entendendo que a nossa trajetória, né, ao gerenciar projetos também é gerenciar pessoas, e na verdade, quem já foi meu aluno sabe que quando a gente fala em projetos, né, no conceito, por exemplo, do PMI, né, que é uma organização mundial para gestão de projetos, projeto é sempre uma empreitada coletiva, ela não é individual. Se você fala de um projeto de vida, conceitualmente isso não é projeto, né? Porque um projeto nunca é individual. Isso conceitualmente de acordo com as instituições que se dedicam a estudar o gerenciamento profissional de projetos. E então o coaching, ele dá esse viés do projeto individual, que é o projeto de cada pessoa, né? Que é fazer cada um de nós, cada pessoa entrar em ação. Então, mais recentemente, para complementar minha formação, eu fiz o curso de Personal e Professional Coach pela SBC, que é a Sociedade Brasileira de Coaching, né? Tenho certificação em agilidade, né, como Scrum Master pela Scrum Alliance, como Project Management Professional pelo PMI, o MBA na FGV, o mestrado na UFRJ e a graduação em Biologia na UFRJ. Então, o que eu vou falar de mercado de trabalho com vocês hoje reflete muito a minha própria trajetória, porque uma das coisas que a gente precisa fazer, isso, né, estudos apontam e autores apontam, quando a gente tem um pouco de dúvida, né, no que a gente é bom,
Uma primeira coisa é perguntar para os demais que estão à nossa volta no que eles enxergam que a gente é bom. Eles vão te dizer. Se você tem dificuldade de perceber que você é um bom comunicador, que você é um bom gestor, que eles vão te dizer, porque eles estão convivendo perto de você, eles estão vendo, né? E fora isso, a possibilidade de você ir se aperfeiçoando no que você já é bom, uma coisa que é nata sua e você estuda para ir se aperfeiçoando, se especializando nisso. Bom, então, essa foi a minha trajetória. Eu vou falar do ponto de vista da minha trajetória e vou colocar para vocês algumas possibilidades além. Eu não quero falar sozinha, eu quero também que vocês falem, me dêem feedback e, né, lancem dúvidas, como a Márcia falou. O microfone está totalmente liberado para a gente, na verdade, fazer um diálogo aqui, tá? E uma das estratégias é modelar, né? O que é modelar? Eu tenho dúvidas no que eu sou bom. Pergunta. As pessoas que estão ao seu redor vão te dizer com clareza, assim, de água cristalina. Elas vão te dizer, sem dúvida. Se você tem dúvidas, elas sabem. Fora isso, modelar. O que é modelar? Pensa em alguém que você acha que é o seu modelo, né? Modelo profissional, modelo, né, de sucesso, e olha o que essa pessoa faz, né? Então, olha o LinkedIn dela, olha as publicações que ela faz, olha a trajetória que ela seguiu, né? E tenta a partir dali, quando você ainda tem dúvidas de como fazer, modela uma pessoa que você acha sua referência e a partir da modelagem você vai criando a sua identidade, né? Mas é essencialmente importante a modelagem no início, né? Para que você saia da inércia. Bom, na minha trajetória profissional, eu fiz algumas mesclas, assim, eu mesclei coisas que eu percebia e principalmente criar oportunidades, né? No mercado de trabalho, a gente não pode nunca esperar a oportunidade. Na verdade, a gente cria a oportunidade, a gente cria as situações, né? De maneira sempre muito positiva. Esse material que eu desenvolvi, por exemplo, eu aqui mostrei para vocês que a gente vai falar em 3 linhas de ação, né? Eu visualizo o meu trabalho calcado em 3 linhas de ação. Sustentabilidade, né? Muito em função de eu ser bióloga. Então, de uma maneira geral, área ambiental, meio ambiente, né? Sustentabilidade. E uma outra vertente do meu trabalho é a gestão de projetos. E aqui eu vejo o seguinte, a gestão de projetos, como a Márcia comentou, né, que ela viveu muito isso, a gestão de projetos a serviço da sustentabilidade, da gestão dos recursos naturais, a serviço da conservação da biodiversidade. Então, aqui a gestão de projetos ela entra como uma ferramenta a serviço da área ambiental. E por que isso? A gente sabe que a área ambiental é uma área muito projetizada, né? A gente sabe que as condicionantes de licença, por exemplo, elas se dão através do Programa Básico Ambiental, do PBA, e dali derivam uma série de projetos. Então, é uma área muito projetizada. E fazer boa gestão dos recursos, dos riscos, ou seja, todas as áreas de conhecimento, né, preconizadas pelo PMI, é fundamental para você alcançar o resultado final, né, e ter êxito na efetiva conservação ambiental e de qualquer projeto que você estiver executando, na verdade, né? E a tecnologia ela também vem nessa mesma linha, né? Sendo um alicerce para a gente alcançar a solução que a gente deseja, através da execução dos projetos, através da aplicação de tecnologia, você chegar no seu resultado final. E aqui eu estou falando, a gente está na Semana do Meio Ambiente, eu sou bióloga, estou falando do ponto de vista da sustentabilidade, mas mesmo que você seja um gestor de RH, um diretor de um escritório de direitos e por aí vai. Isso se aplica a absolutamente todas as áreas de conhecimento que existem no mercado de trabalho, certo? Falando da primeira, que é a sustentabilidade, eu vou mostrar para vocês, dentro dessa estratégia que eu comentei com vocês, que é importante a gente gerar a situação, criar a situação, um primeiro produto que eu desenvolvi, que é um material paradidático, ele veio justamente disso, ele veio de uma oportunidade que eu criei, né, eu agora estou no Espírito Santo, mas eu sou do Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro tem uma lagoa, quem é de lá sabe bem, na Barra da Tijuca, que é a Lagoa de Marapendi. Lá na Barra existe, na verdade, um complexo lagunar, e uma das lagoas desse complexo é a Lagoa de Marapendi. Eu morava próximo a ela, lá no Rio, e soube através de um primo que havia um passeio nessa Lagoa de Marapendi. E aí é uma estratégia
que não é muito comum, não é muito ensinado nas universidades públicas e privadas de biologia, pelo menos. Estratégia de mercado, né? Então, a primeira estratégia que é na linha dessa modelagem é você fazer digamos assim, uma espionagem, mas no bom sentido, é claro. Você observar o que está acontecendo no mercado, né? Então, eu sabia, me disseram, né? Eu fui informada que havia esse passeio, eu fui como uma turista, mas, na verdade, na minha cabeça, eu já estava o quê? Eu já estava observando como é que era o negócio. Então, eu anotei quantos patrocinadores havia ali, né, quantos turistas havia naquele passeio, quantas horas durou o passeio, quantas pessoas envolvidas, desde o barqueiro até o biólogo que estava falando à frente. Eu fui mapeando toda essa estrutura. E, terminado o meu passeio enquanto turista, mas na verdade eu estava ali profissionalmente observando, eu propus a essa instituição, a essa empresa, chama Ecobalsas, uma proposta, na época era das Olimpíadas, né? Então eu já propus a eles uma ideia de um passeio, e como eu falo inglês e espanhol, um passeio que eu só atenderia o público externo, né? O público que não falasse português. Então meu passeio já seria em inglês, em espanhol e em francês, que aí eu ia fazer uma parceria com outra profissional. E a partir daí, aí aquilo também, né? Exatamente o que eu queria não aconteceu, mas aconteceu de eu receber um convite e eu trabalhava até vir para Espírito Santo com eles, em parceria com eles, e nesse trabalho eu desenvolvi um material chamado Biocaixa, que eu criei um material paradidático a partir de uma caixa, são essas caixas multiuso, né, que eu comprei numa loja dessas de papelaria grande do Rio de Janeiro, comprei e dali visualizei que sairia um material didático. E o passeio, que antes era muito de apontar de longe, né, aponta o manguezal, aponta a restinga, e era tudo muito afastado, eu botei nessa biocaixa sementes de manguezal, imagens, mapa, e o passeio se tornou assim um passeio totalmente diferenciado, né, com um retorno incrível dos participantes. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma caixa, né, com 1.000 cartões de visita. Meus 1.000 cartões foram embora, né, todo mundo queria saber, todo mundo queria pegar. E aí, usando estratégia de divulgação pela internet, né, de marcação, etc., então, a partir de uma inspeção em campo, né, de um produto que já havia, eu não só passei a trabalhar com eles, mas desenvolvi esse material a partir da percepção de que havia uma lacuna, né, a própria empresa não oferecia um material didático, então havia uma lacuna, e a partir dessa lacuna eu criei esse material paradidático, né? E a partir dessa experiência também, eu estou escrevendo um livro que conta essa experiência e traz a biocaixa como o material paradidático que fez toda a diferença. Inclusive, quando essa empresa recebia, porque agora não estou mais lá, né, no Rio, recebia uma reportagem especial, por exemplo, jornal, né, do bairro, da Globo, e entrevistas, né, que rodavam na Globo, etc., de mais repercussão, eles me chamavam para sempre estar cobrindo o passeio, porque eles contavam com o meu material diferente, que chamava Super Atenção. Então, isso é uma estratégia, né? Você está em campo, você está observando e você está criando oportunidade de trabalho. É literalmente isso, é não esperar que alguém te ofereça uma oportunidade de trabalho. É você mesmo, através da sua observação, provocar a sua oportunidade de trabalho, né? Isso faz muita diferença. Bom, então a biocaixa é um material, ela está no meu site, vocês podem entrar lá e ver como é que ela é, né? E esse livro que eu estou publicando, ele conta a minha trajetória aplicando a interpretação ambiental, que é um conceito, né, específico, né, que fala dessa interação com o público, né? Márcia trabalhou muito. E aí o livro vai falar dessa experiência da interpretação ambiental na Lagoa de Marapendi. E a biocaixa, ela vem como um anexo desse livro, certo? Então, primeira dica que eu quero deixar com vocês, em termos de mercado de trabalho, é provocar a sua oportunidade de trabalho. A outra dica que eu quero dar, que é muito interessante, é o estabelecimento de parcerias. Então, estabelecer parceria comercial não significa necessariamente gastar um centavo. Então, o que significa parceria? Significa contrapartida, né? Por exemplo, esses meus 3 parceiros, a partir do passeio lá na Lagoa de Marapendi, eu percebi, a Lagoa de Marapendi é um ambiente onde tem
manguezal no entorno. Então, eu percebi que se eu estimulasse o meu cliente, né, o meu turista, a me marcar no Instagram, por exemplo, ele me daria visibilidade, mas eu teria que dar alguma coisa em contrapartida a esse meu turista. E aí eu fui nesses parceiros, Nat Trip, que é uma empresa que faz passeios no Brasil inteiro. Eu fui na Caiaque Paraty, que faz passeios nos manguezais de Paraty. E fui no Clubinho Sup Marambaia, que faz passeio no manguezal da Restinga da Marambaia, e propus a ele, se o meu cliente me marcar, eu indico ele para você e você dá um percentual de desconto no seu passeio. Dessa maneira, eu consegui o que eu queria, que era mais marcações no Instagram, que a gente sabe que referenciado pelo cliente você, né, tem um retorno maior. Então, eu consegui o que eu queria, meu cliente me marcava, comentava do passeio, comentava como era legal o meu passeio, e ele tinha em troca um voucher para continuar passeando, e eu dizia para eles, aqui vocês não conseguem ver o manguezal de pertinho, mas nesses passeios vocês passam por um túnel de mangue vermelho. E aí dizia para eles continuarem explorando esse ambiente que é tão rico, né? E tão importante. E ao fazer isso, como a Márcia comentou, ao fazer isso, a gente estimula que as pessoas se engajem mais, aprendam mais e com isso tenham mais interesse por esses ecossistemas, né? E assim eu consigo a conservação ambiental, né? A partir do momento que a gente tem pessoas mais preocupadas, votando melhor, escolhendo políticos que tenham na sua pauta a preocupação ambiental, eu também estou ajudando, né, enquanto profissional, a mover o país para um caminho mais adequado em termos de sustentabilidade. Então, estabeleçam parcerias. E parceria, de novo, não tem a ver, em hipótese alguma, necessariamente com desembolsar dinheiro. Pode ser uma permuta, né? Uma permuta onde você vai fazer uma ação, o seu cliente faz outra e você coloca um terceiro ali para fechar esse ciclo, né? E aí cada um vai pensar na melhor estratégia para as permutas. Então, criar oportunidade, criar a sua oportunidade de trabalho, estabelecer parcerias, são duas coisas que eu quero deixar como dica, né? E essa parceria, inclusive, essa foi uma outra parceria que eu estabeleci de uma profissional que trabalha com turismo no Rio de Janeiro. Isso foi um folder que nós fizemos. E essa profissional, ela foi no meu passeio, conheceu o passeio da Lagoa da Tijuca, da Lagoa de Marapendi, na Barra da Tijuca. Ela é hoje funcionária de uma empresa de turismo, então em função, e ela morou muitos anos na Itália e trabalhava com turismo lá. E aí, em função dessa nossa parceria, dela ter vindo ao meu passeio, ter gostado, ter visto a biocaixa, ter se encantado e ter se encantado com a minha condução, ela falou, Jamile, vamos conversar. Eu estou indo para a Itália, eu quero divulgar o seu trabalho na Itália. Ótimo. Tá vendo? De novo, a parceria. Se desse certo, o que aconteceria? A gente teria um roteiro a explorar no Rio de Janeiro. Com a minha condução, ela não é bióloga, então eu falaria, ela me traria o cliente, mas ao mesmo tempo ela se beneficiaria, obviamente, porque nós iríamos dividir os lucros, né? Então, ela foi à Itália, levou o meu nome, levou o meu trabalho, né, levou a minha identidade e, ao mesmo tempo, eu obtive esse retorno de, mesmo não indo para a Itália, eu tive o meu trabalho divulgado na Itália, certo? Nos museus da Itália. Foi uma reunião onde foi um evento que reuniu vários museus na Itália. Então, você veja bem, eu não precisei sair do Brasil para ter meu nome divulgado na Itália, né? Então, parceria novamente, aí nós dividimos os custos, né, da produção desse folder e ela foi embora para a Itália com um material que divulgou meu trabalho também. Então, vejam bem que parceria não necessariamente significa você desembolsar recursos, ou pelo menos não recursos super expressivos. Então, pense no que você está fazendo, acione a sua rede de relacionamentos e proponha parcerias, certo? Atualmente, isso também eu gostaria de deixar claro, essas são as oportunidades, né? Existem muitas outras, eu estou sempre falando do meu ponto de vista, né? Como uma pessoa que vocês talvez possam pensar em modelar. O desafio que eu trago aí para a gente que é da área ambiental é a gente acionar as outras áreas de conhecimento, né? Aí, por exemplo, eu posso falar com toda segurança, a UFRJ, a biologia da UFRJ, ela é referência, a UFRJ em si é referência, né? Sem tirar nem pôr, apesar de
toda covardia que se faz com a educação brasileira em todos os níveis. Apesar disso, a gente segue sendo referência. Mas a biologia da UFRJ, ela tem essa característica, ela foca muito, eu não vou assim, falar com toda a certeza das demais por não conhecer a fundo, mas eu desconfio que provavelmente segue na mesma linha, mas com toda a segurança eu posso falar do UFRJ, porque foi a que eu cursei, ela é muito focada na área ambiental, né, naquele recorte do biólogo. E aí eu coloco isso como desafio para a gente, quando a gente vai ao mercado de trabalho, a gente até tem dificuldade, por exemplo, se vai prestar uma consultoria, a gente tem dificuldade até de colocar preço no nosso próprio serviço, né? Porque a gente não tem esse viés do projeto, do orçamento, do custo, né? De tudo que envolve uma prestação de serviço, né? Que não é só saber de biologia, né? Então, o principal desafio que eu coloco é a gente conseguir dialogar com as outras áreas de conhecimento. E aí, nesse sentido, eu sugiro muito fortemente, porque me abriu muito a possibilidade, a mente para outras frentes de trabalho, a gente estudar outros assuntos, né? Que de alguma maneira a gente perceba que tem a correlação com o nosso trabalho, como eu fiz lá atrás. Quando eu percebi que eu era gestora de projetos, ou seja, eu precisava saber de custo, de qualidade, de escopo, de cronograma, e eu só sabia o recorte da biologia, eu fui recorrer ao MBA em gestão de projetos, né? Tendo em vista que a área ambiental ela é muito projetizada, principalmente em função das condicionantes, né, que trazem uma característica muito de projetos para a nossa área, né? Então, o desafio é a gente se apoiar nas outras áreas de conhecimento para a gente ser um profissional mais completo. Depois, e isso acaba também te trazendo outras oportunidades de trabalho, né? Porque existe aquela velha máxima que o profissional de biologia, ele vai ser professor, ou é pesquisador. E não, absolutamente não. A gente sabe que o mercado de trabalho é muito amplo e é aquilo, a formação é exatamente o nome diz, né? A forma, te coloca numa forma, né? Te coloca numa forma para ser engenheiro, para ser biólogo, para ser isso, para ser aquilo, para ser médico, mas não, você, na verdade, conforme vai circulando, você deve, e é um movimento que a gente faz errado, né? A gente estuda e depois vai à busca do trabalho. Mas se você observar bem, o movimento correto seria a gente observar o que o mercado está pedindo, né, quais são as formações, as características da demanda, e depois, de acordo também, respeitando a nossa vontade, a gente fazer um movimento inverso e se preparar para aquela vaga. A gente não, a gente estuda o que a gente quer e depois vai à caça do trabalho. Quando o movimento mais inteligente seria observar o que o mercado quer, diante do que o mercado quer, observar o que você gosta, né, para que você estude com vontade, com gosto, e aí sim você se prepare e com certeza você vai ter um encaixe perfeito naquela vaga. Né? A gente tende a fazer um movimento um pouco, né, eu vou atrás da vaga, e não o que a vaga está pedindo, eu vou estudar o que eu gosto, né, para me encaixar naquela vaga. Então, diante desse desafio, né, de aprender outras áreas de conhecimento que agregam, né, e trazem sinergia, eu fui fazer um MBA em gerenciamento de projetos em 2014 na FGV. E isso me desdobrou uma série de possibilidades de trabalho. Por exemplo, né, eu hoje, desde 2017, ministro essa disciplina que tem a ver com gestão de projetos, o nome é Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos na pós-graduação em Ecologia do FRJ. Já ministrei essa disciplina também no Instituto Estadual do Ambiente, para a Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade, né, que são os órgãos executivos e que formulador da política no Rio de Janeiro, né, enquanto eu trabalhei lá, né, em 2019. Então, já ministrei esse curso para instituições públicas na UFRJ. Esse ano, eu ministrei essa mesma disciplina para o Instituto Chico Mendes, né, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é uma autarquia que cuida da pasta das unidades de conservação no Pará, né? A Silvana, inclusive, né, que entrou aqui, trabalha lá, é profissional do Chico Mendes. E em desdobramento disso, né, de ter estudado a gestão de projetos, eu hoje tenho alguns produtos no mercado, produtos de formação. Então, eu tenho PMO Ágil, eu tenho OKR Métricas Ágeis, eu tenho uma Masterclass de gerenciamento de projetos, onde você vive a experiência de ser gestor de projetos. Para quem nunca foi, é um dia de imersão. E aí, olha como eu faço a sinergia. Eu uso a ideia do ensaio mental do coaching,
né, quer sentir, quer viver, quer experimentar na gestão de projetos, né, para que você se sinta gestor de projeto por um dia, né, e aí você vai desdobrar na sua área de conhecimento, seja ela qual for, não só na área ambiental. Eu tive na minha última aula uma profissional do INCA de TI, né, e nessa mesma sala eu tinha pessoas do Instituto Chico Mendes. Então, o interessante é que as ferramentas, elas na verdade vão se aplicar em qualquer área de conhecimento, não só na área ambiental. Mas, ao mesmo tempo, é uma diferença muito legal, porque muitos exemplos da gestão de projetos, eles são exemplos do TI, né, da tecnologia da informação, que foi da onde derivou a gestão de projetos, né? E hoje eu consigo dar exemplos na nossa área. Inclusive, diante dessa experiência, trabalhando com a gestão de projetos, né, vivendo isso na prática, tendo o desdobramento das aulas de conceitos e ferramentas que eu ministro desde 2017, eu estou publicando, escrevendo um livro, organizando um livro, onde eu vou ter a participação de alguns autores que eu convidei que também têm experiência de gestão de projetos na área ambiental. E estou escrevendo um livro onde eu vou falar justamente sobre isso, organizando um livro, né? Onde a gente vai falar justamente sobre isso. Eu vou escrever alguns capítulos, mas eu tenho alguns convidados também. E a gente vai falar, na prática, né, como gerir projetos na área ambiental, porque também é outra insight que a gente tem que ter, perceber lacunas e aonde a nossa atuação pode cobrir lacunas. Se você vai nas maiores livrarias do Rio de Janeiro, né, aqui de Vitória, né, em qualquer outra que você for rodar, aí você vai ver que tem poucas ou às vezes nenhuma publicação que vincula e, né, coloca a serviço a gestão de projetos a serviço da área ambiental. E essa minha publicação que eu estou organizando vai fazer exatamente isso. Eu vou escrever e vou trazer alguns autores que vão falar dessa experiência prática, trazendo exemplos da área ambiental na gestão de projetos, né, que muitas vezes as publicações não trazem essa relação. Tem um curso online que se chama Project Management Essentials. A gente acabou de fazer uma turma agora no mês passado, né? É uma disciplina online. E aí é isso também, né, pessoal? Outra dica também, fazer uma leitura do mercado. Se hoje nós estamos quarentenados, aquela minha aula que eu fazia presencialmente, ela se torna inviável. Então, eu tenho que rapidamente aprender e transformar essa minha aula que era presencial em uma aula online e continuar trabalhando, né? Então, também fazer uma leitura do que o mercado está pedindo. E um curso sobre Framework Scrum, né? Na sexta-feira, eu fiz um webinar falando sobre a experiência da implementação do Scrum no ICMBio. Scrum é um framework de gerenciamento ágil de projeto, né? Então, hoje eu tenho esses 5 produtos, né, que é fruto de um entendimento que eu tive lá atrás, em 2014, que eu trabalhei no que eu já era boa, né, no que eu já fazia, eu já geria projetos de maneira empírica. Então, eu me especializei, fiz o MBA e hoje eu ministro essas aulas e tenho esses produtos online para vender. De novo, eu criei a oportunidade, né? No momento que eu coloco esses cursos online, eu não estou pedindo emprego para ninguém. Eu estou criando essa oportunidade, né? Eu estou fazendo acontecer para mim mesmo. Eu coloco essas aulas online, se vender, é para mim mesmo, né? Eu tenho meu trabalho e aí essa é outra coisa que eu vou falar para vocês. Requer um esforço muito grande, porque eu tenho meu trabalho lá de 9 às 18. Jamile, em que momento você faz isso? De 18 para frente. Então, requer uma dedicação extra, requer um esforço extra de você terminou seu trabalho, respira e continua trabalhando, né? Requer para quem quer. Não precisa ser uma regra, mas estou contando para vocês como eu faço, né? E se for interessante modelar. E o interessante nisso tudo é que quando você abre várias frentes, né? Várias frentes, mas dentro da mesma estratégia, né? A gente vai falar sobre isso também. A gente abre várias frentes, mas tem que ser dentro de uma mesma estratégia, para que as frentes que você abre, elas são sinérgicas e elas se apoiam. Porque senão não tem hora suficiente, você vai ficar desgastado e você não vai conseguir grandes resultados, né? Resultados efetivos. Tá certo? E além desses cursos, eu gostaria de trazer para vocês as estratégias. Sobre esses cursos, eu não vou aqui agora dizer as datas, os horários, tudo isso, porque a gente pode conversar com calma
daqui para frente, né? Eu quero deixar um tempinho para a gente dialogar também, para a gente conversar. Mas no meu site, eu vou mostrar no site para vocês, no meu Instagram, no meu LinkedIn, todas as datas vão ser divulgadas. Esses cursos eles vão acontecer de hoje até novembro, né? De agora, junho até novembro. E aí depois, com calma, em outra plataforma, a gente se comunica e eu vou deixar disponível os horários, o valor, os dias, no meu LinkedIn, no meu Instagram, tá? E a gente vai conversando sobre eles, caso interesse a vocês. Bom, resumindo, para a gente ter 15 minutinhos para conversar, eu gostaria de mostrar para vocês como eu trabalho, né? Como a minha mente opera no sentido de estratégia, né? Para que isso? Lembrando, quando a gente tem que virar uma chave na nossa cabeça, se a gente não virou ainda, a gente precisa rapidamente virar essa chave. No coaching, o que é um coach, né? Vamos falar do que é um coach rapidinho. Um coach é um profissional que estudou, se aperfeiçoou, tirou uma certificação e ele vai ter uma série de conceitos e técnicas e métodos para fazer você, que é o coach, entrar em ação. E a principal filosofia para que você entre em ação é entender que a responsabilidade pelo que você é hoje é sua. Para o bem ou para o mal, tá, pessoal? Para o bem ou para o mal. Seja lá o que você é hoje, assim, é claro que existem circunstâncias que às vezes dificultam um pouco a nossa vida, mas mesmo essas circunstâncias, em linhas gerais, o que você é hoje é culpa sua. Isso é bom. Isso às vezes te deixa um pouco revoltado, né? Não, mas não sou eu, é o governo, é o dólar, é o câmbio, é isso, é aquilo. Mas é bom que a culpa seja nossa. Sabe por quê? Porque te dá um poder gigante de ação. Se a culpa é sua, ótimo. Então você vai agir para que você consiga chegar onde você quer. Se só depende de você, ótimo. Melhor ainda. Porque aí você vai atacar tudo que você achar necessário atacar para você chegar onde você quer chegar. O coaching trabalha muito nessa linha, né? Então, essa é a minha forma de atacar e me manter produtiva, me manter em evidência no mercado de trabalho. Eu tenho... eu não gosto de dizer sorte, eu acho que a sorte acompanha quem trabalha, eu não gosto de dizer sorte. Mas, assim, eu tenho a felicidade, digamos assim, de nunca ficar desempregada. Nunca. A única vez que eu fiquei desempregada foi porque eu pedi para sair. A única. A única vez que eu fiquei desempregada nessa vida foi porque eu pedi para sair. E hoje eu já tenho uma outra oferta de trabalho, entendeu? Então, assim, isso, mas lembrando, das 18 horas eu continuo trabalhando, entendeu? Mas eu também não estou satisfeita, eu quero mais. Então, isso vai muito assim, e se respeitem, se respeitem. Isso em linhas gerais, a gente não pode fazer nada que desrespeite o nosso bem-estar, porque isso vai trazer também uma infelicidade que é péssima, tá? Então, assim, se não é a tua vibe, depois das 18 continuar trabalhando, não faça isso. Não pode ser alguma. Você com certeza tem alguma coisa do teu jeitinho de operar que vai fazer você ser tão produtiva ou mais do que eu, desde que você encontre a sua maneira. Não precisa ser a minha, certo? Não precisa ser a minha, absolutamente não precisa. Mas o que eu vejo assim que ao longo do tempo fui percebendo coisas que talvez sejam interessantes para vocês também. Então, em termos de estratégia de carreira, e eu tenho muito a evoluir, né? Mas algumas dicas assim que eu fui percebendo e bate muito com o que muitos autores falam, né? Então, vai aí minhas dicas para a gente encerrar a minha fala e eu deixar um tempo para vocês falarem também. Observação, né? Uma pessoa atenta, ela tem muitas vantagens, né? Ela tem muitas vantagens. Eu não sei se foi de propósito ou não, mas a gente tem 2 olhos e uma boca só, né? Então, assim, uma pessoa atenta, ela tem muito mais vantagens do que as demais, né? Então, eu tive recentemente, para vocês verem como isso é tão importante, eu tive recentemente, meu primeiro webinar foi falando sobre home office. E olha que interessante, não fui eu que tive a ideia de falar sobre home office, foi uma funcionária, uma pessoa que eu coordenei, e ela me falou, Jamile, poxa, agora que a gente está quarentenado, por que você não fala sobre home office? Porque no projeto que ela trabalhou comigo, a gente trabalhou 3 anos em home office, pessoal. Se vocês estão de saco cheio desse tempo, você imagina trabalhar 3 anos e o nosso modo padrão de trabalho era home office, né? Imagina o que é isso. Então, ela que me deu o insight, não fui nem eu. E de lá para cá eu vim produzindo conteúdo online. Então, observar o que o mercado está pedindo e você
né, se colocar à disposição. Olha, eu sei prestar esse serviço, eu sou boa nisso. Né? Assim como eu fiz lá no caso da Ecobalsas, lembra que eu comentei? Eu fui observando patrocinador, pessoas na balsa, funcionários, eu fui observando, para depois mostrar para ela que eu conseguia fazer um produto que atenderia mais do que ela tinha. Eu faria um passeio em inglês, em espanhol e em francês. Então, observar o que o mercado está pedindo para você ser a pessoa que oferece a solução. As pessoas seguem aquelas que oferecem solução. E você certamente é bom em alguma coisa. Se você não sabe o que, vai a dica da coach. Pergunta ao seu familiar, pergunta à pessoa próxima que ela vai sabendo o que você é bom. E a partir daí você explora. Então, a observação é a primeira coisa que a gente tem que ter muito aguçado o tempo inteiro. Perseverança, né? A crença no resultado. Lembra quando eu comentei da biocaixa? Várias vezes, quando eu estava lá montando a biocaixa, ou seja, imprimindo adesivo, cortando adesivo, invernizando as sementes, eu pensava, pô, isso aqui não vai pegar. Estou me esforçando à toa, ninguém vai querer saber disso aqui é muito simples, isso aqui é muito bobo, isso aqui não vai dar efeito nenhum no meu passeio. A gente tem que ter o cuidado, porque nós mesmos somos nossos sabotadores, muitas vezes. Muitas vezes a gente mesmo faz a gente se desacreditar na resolução das coisas, né? Então, enquanto eu fazia, eu mesmo tentava me sabotar, mas a outra, Jamile, falava, não, vamos lá, vamos ver no que vai dar, vamos ver no que vai dar. Tá na chuva é para se molhar. E eu continuei a insistir. Conclusão, o material virou um grande sucesso, né? Então, se eu tivesse desistido lá atrás, eu nunca saberia, né, qual era o resultado da biocaixa. E foi excepcional, foi excelente. Eu saí na revista da Gol, saí naquele programa da Globo, Programão, né, com aquele rapaz que fala sobre eventos. E foi um grande sucesso. A própria empresa me perguntou quanto eu cobraria para fazer. Então, assim, foi um grande sucesso. Se eu tivesse parado, eu nunca saberia, né? E foi tão bom sucesso que hoje me motiva a publicar esse livro falando sobre interpretação ambiental. Então, perseverança, né? Crença no resultado. Vai até o final. Não custa nada, você já está ali, vai até o final. Vamos ver no que vai dar. Não abandona a ideia, né? Vocês sabem aquela história do inventor da lâmpada, né? Quantos fracassos ele teve até, de fato, né, a lâmpada dar certo? Então, vai. As pessoas que são bem-sucedidas hoje não foram as que acertaram de primeiro. Persiste, continua. Habilidades, características e conhecimentos existentes. Investe nisso. Você tem habilidade, você tem conhecimento, você tem características que são natas suas. Então, investe nela. Né? Investe no que você já é bom. Né? Investe no que você já é bom. Se você é bom com números, se você é bom com oratória, se você é bom com convencimento, né? Faz pessoas seguirem a sua ideia, investe nisso. Porque isso você já é bom. Né? Investir numa coisa que a gente já é bom, a gente tem muito mais ganho, né? No sentido de ser muito mais rápido, porque já é nato seu, você não vai se esforçar. Você vai se aperfeiçoar, mas você já é bom. Né? Você vai treinar uma coisa que você já é bom. Outra dica para vocês ganharem velocidade. Né? Procure a sinergia entre os produtos de vocês. O que eu estou querendo dizer isso? Lembra a biocaixa? Bom, se eu quero me tornar referência num assunto, publicar é importante. Bom, então eu vou publicar o quê? Publica, isso eu nunca mais esqueci, foi uma pessoa que me falou isso na UFRJ, a Laísa, professora hoje da UFRJ, e ela me falou isso assim, as pessoas, quando na hora de participar de evento, congresso, as pessoas querem escrever um artigo do nada. Mas, na verdade, não é isso. O artigo, ele é fruto de um trabalho, né? Então, assim, pensa no que você já faz. E o teu produto, ele vai ser fruto desse trabalho que você já desenvolve. Você não tem que inventar um produto do nada, né? Você tem que fazer um produto com base em algo que você já faz. Então, eu tinha lá a biocaixa, eu tinha lá mais de 2 anos de experiência trabalhando, guiando turistas numa lagoa. Obviamente, o meu livro vai ser sobre isso, né? Então, sinergia entre os seus produtos, ou seja, o produto lá, condição de turistas num passeio ecológico, tem sinergia com a publicação do meu livro. E assim também tem sinergia as aulas que eu ministro desde 2017 na UFRJ e essa publicação que eu estou fazendo sobre gerenciamento de projetos. Então, busca sinergia entre os seus produtos para que você tenha mais velocidade. Né? Isso é estratégico demais. Empreendedorismo, ou seja, se desafia a empreender, né? A criar produtos, a criar serviços. Você é bom, acredita nisso, você é bom. Então, se desafie a fazer isso virar, a monetizar, né? Se desafie através da sua qualidade, através do conhecimento que você tem, a colocar em prática e a monetizar. Porque a pior coisa que você pode fazer com você mesmo é estudar, estudar, estudar sem praticar.
sabe o que vai acontecer? Você vai gerar uma insegurança para você mesmo e vai sempre te dar a sensação que você precisa estudar mais. Nunca está suficiente. Então, você vai entrar naquela síndrome de quem estuda e não coloca em prática. Isso é terrível, dá uma super insegurança. E, por fim, né, a última dica que eu quero dar antes de abrir o microfone e a gente trocar algumas ideias, estabeleça parcerias, parceiros de trabalho. Né? Estabeleça parcerias para você ganhar velocidade. Hoje, por exemplo, um grande parceiro meu é a Infinity Way. É uma empresa, né, de um professor que eu tive, Fred. Né? O Fred foi meu professor. No final da aula, eu disse para ele que eu tinha um curso, propus a ele uma parceria, e hoje a gente tem uma parceria que não envolve dinheiro, envolve a gente se divulgar. O curso que eu dou, ele participa, né? Ele pode participar enquanto ouvinte. O curso que ele ministra, eu posso participar, ou seja, a gente está fazendo uma troca que não envolve em nada, 1 centavo. É troca de conhecimento, troca de ideia, troca de software, troca de maneira de fazer. Um assiste a aula do outro, e olha que riqueza, né? Se eu fosse pagar uma aula, eu gastaria 250, 300, 400. Eu assisto a aula dele de graça, assim como ele assiste a minha. A gente compartilha a licença de software, é isso, é parceria. E não envolve necessariamente você ter um recurso gigante para investir, certo? Então, essas são as estratégias que eu me balizo. Gostaria de compartilhar elas com vocês. Vejam no que pode ser útil, no que pode ajudar, tá certo? Por fim, eu gostaria de agradecer vocês por terem participado. Eu vou mostrar aqui o meu site para vocês. Cadê ele? Vamos lá. Olha, aqui vocês estão conseguindo ver meu site, tá? A homepage é essa aqui, Jamile M Consulting, tá? Homepage é essa aqui. Os cursos, eles estão sempre sendo divulgados aqui nessa aba de cursos, né? O curso de OKR Métricas Ágeis está previsto para agosto, tá? Os demais cursos que eu comentei com vocês estão aqui já divulgados, a Masterclass, Project Management Essentials, tá bom? Tem algumas, nessa aba aqui, vocês vão ver, né, publicações, né, os parceiros que eu comentei, palestras que eu já dei. Esse conteúdo de hoje vai ficar disponível aqui no webinar e podcast, tá bom? Eu costumo utilizar PowerPoint porque, diferentemente de alguns webinários que eu já vi, muito conhecimento é compartilhado e às vezes não tem nada que segure a pessoa, né? Vai ter o vídeo e tudo mais, mas se vocês quiserem, além do vídeo, eu sempre gosto de colocar um PowerPoint ali para servir como guia. Então, esse PowerPoint que eu compartilhei vai estar lá também, exatamente nessa aba aqui. Tá bom? Então, tá aí meu site, o material do webinar vai ficar aqui, o webinar e podcast. Homepage está aqui. Os cursos eu divulgo tanto no LinkedIn, quanto na minha página, no meu site, quanto no Instagram. Então, vai ser super fácil a gente se manter em contato, tá bom? Eu vou abrir aqui o microfone agora para vocês ficarem à vontade. Nós temos mais ou menos uns 7 minutinhos. Gostaria de ouvir vocês, tá bom? Vou parar de compartilhar a tela e vou ficar ouvindo vocês agora. Jamile, Oi. boa noite. Boa noite, Você Lilian. poderia me falar, você como biólogo hoje em dia, qual é o seu trabalho de 9 às 18, como você falou? Sim. Então, Lilian, eu trabalho como gestora, aí de novo, olha só que interessante. Aquele conhecimento que eu obtive lá no MBA, em gerenciamento de projetos. Foi legal você falar isso, porque na época que, assim que obrigada, Natália. Natália disse assim, eu agradeço, obrigada pela palestra, parabéns. Obrigadão, Natália. Respondendo a sua pergunta, Lilian, olha que interessante, Natália. Quando eu decidi fazer meu MBA em gerenciamento de projetos, Márcia bateu palminha. Valeu, Márcia. Obrigada. Quando eu decidi fazer o meu MBA em gerenciamento de projetos, eu estava exatamente no Instituto Estadual do Ambiente, trabalhando numa gerência que era de recursos hídricos, na qual esse tema foi o tema que eu fiz no meu mestrado. Meu mestrado foi sobre enquadramento. E é isso que eu estou falando. Acha sinergia entre os assuntos e vai galgando. Nessa ocasião, eu decidi fazer o MBA em gerenciamento de projetos. Logo depois do INEA, eu saí do INEA para assumir uma vaga de educadora ambiental numa empresa chamada Bureau Veritas, é uma empresa multinacional. E aí eu entrei como educadora ambiental, ou seja, eu entrei no corpo técnico desse projeto. Era também condicionante de licença ambiental da Petrobras. Em determinado momento, o coordenador da época teve uma certa indisposição com um cliente, que era a Petrobras, e o cliente pediu que ele fosse substituído. O gerente, na ocasião, olhou para a equipe técnica
ele quis que da equipe técnica saísse um novo coordenador. E olha que interessante. Em função de eu ter o MBA em gestão de projetos, em função de eu ter uma boa relação com o cliente também, olha que importante, né, essa coisa das soft skills, né, das relações interpessoais, de todo mundo que havia, ele achou que eu era a pessoa mais experiente e que tinha formação para assumir o cargo de coordenadora desse projeto. Veja bem, olha que importante a decisão que eu tomei lá atrás de explorar um potencial que já era meu, de coordenar a gente, coordenar a equipe. Hoje em dia, respondendo objetivamente a pergunta da Lina, isso de novo se mostrou verdade. Antes de estar aqui onde eu estou hoje, atualmente eu sou contratada de uma empresa chamada Ecos, né? Ecos, e a Ecos, ela trabalha no Porto Central, que é um empreendimento que está sendo projetado para ser implementado em Presidente Kennedy, no Espírito Santo, e eu atualmente trabalho como gerente dos programas socioeconômicos da licença de instalação desse empreendimento. Percebe? E por quê? Sim, obviamente eles analisaram todo o meu currículo. Mas uma coisa que chamou a atenção foi eu ter prática e ter habilidade em mexer em um programa de gerenciamento de projetos que é o MS Project. Olha que legal. Então, por eu ter conhecimento em gestão de projetos, que eles precisavam de uma gerente de projetos. Então, por eu ter a formação, por eu ter o conhecimento, por eu ter a experiência e por eu saber usar um software específico, que é o software que eles precisam, que eles operam, eu fui selecionada para estar aqui hoje e estou morando no Espírito Santo, em Vitória, justamente porque atualmente de 9 às 18, né, eu sou contratada da Ecos e trabalho com eles como gerente dos programas socioeconômicos do Porto Central. Então, de novo, lembra aquele movimento que eu falei? Vê o que o mercado está precisando e, assim, mapeia. Obviamente, você não vai estudar, você não vai se especializar em algo que você não gosta, não é isso. Mapeia o que o mercado está precisando e o Project é uma ferramenta que o mercado pede, além de saber outras ferramentas também, mas o Project é uma delas. Então, mapeia o que o mercado está precisando, seleciona daquilo que o mercado está precisando, o que você gosta, e estuda aquilo. Porque aí teu currículo automaticamente vai ter encaixe nessa demanda do mercado. Então, essa é a leitura correta. Quando a gente estuda o que a gente quer e depois reclama que não tem emprego, é uma leitura errada. É uma leitura errada. A gente tem que ver o que o mercado pede, daquilo que o mercado pede, o que você gosta, se especializa naquilo e aplica para aquela vaga. Com certeza você já tem mais de 90% do que precisa para ficar naquela vaga, né? Então é isso, Lilian. Hoje eu trabalho como gerente dos programas socioeconômicos do Porto Central, né? O empreendimento está previsto aqui para ser implementado em Presidente Kennedy, Espírito Santo, e também atuo como Agile Coach. Aí, de novo, olha só, eu tenho uma frente de trabalho com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que derivou da disciplina Conceitos e Ferramentas, agregando o fato de eu ser coach, né, pela SBC Coaching. Eu hoje ajudo o ICMBio de Carajás a implementar a agilidade através do Scrum, usando tudo que eu aprendi enquanto coach. Então, hoje eu sou coach deles implementando a agilidade. Que horas eu faço isso? Depois das 18. Né? Então, depois das 18 eu faço isso. Porque de 9 às 18 eu estou por conta do Porto. Né? Então, é isso, assim. É bom, é ruim, enfim, é o que eu faço. Aí que cada um de vocês tem que achar o que faz bem para vocês. Certamente isso me faz bem, né? Senão eu certamente não faria. A Carolina falou assim: obrigada pela palestra, muito boa. Você acha que com esse governo negacionista, a ciência e contrário a diversas práticas sustentáveis, o mercado de trabalho ambiental vai ficar abalado? Sem dúvida. Carolina, eu tenho Carolina Maciel. Carolina, não estou acostumada a chamar de Carolina, não, Carol. Carol, sem dúvida, assim, a gente sabe que o Bolsonaro e o ministro do Meio Ambiente, eles têm uma percepção muito errada, né, do que deveria... Bom, certo e errado é sempre um ponto de vista, né, pessoal? Mas, sem dúvida, assim, o que eles querem é flexibilizar o licenciamento de maneira que o licenciamento se torna quase uma coisa assim para inglês ver. Hoje em dia, por exemplo, vocês terem uma ideia, a nossa licença do Porto, ela tem mais de 20 programas, né, que são exigências legais pelo um processo administrativo que é o licenciamento ambiental. Então, sem a exigência disso tudo, o licenciamento se tornando quase uma prática automática e para inglês ver, certamente esse mercado ambiental, que é das consultorias que executam as condicionantes, ela se perde um pouco, né, se retrai bastante.
Então, isso representa uma perda, porque hoje a gente tem muito dos profissionais que estão empregados hoje na área ambiental, eles são empregados em função de condicionantes ambientais, né, de licença ambiental, que precisam ser cumpridas. O licenciamento se tornando uma prática meramente automática, né, como eles querem, tudo isso reduz muito, porque, como a gente sabe, o licenciamento ambiental, independente da conjuntura econômica da empresa, se é condicionante de licença, ela tem que continuar executando por pena, né, sob a pena, e se não executar, perder a sua licença. Isso para elas custa muito. Né? Então, sem dúvida, muitas vezes as empresas param projetos de responsabilidade social, né? Que no caso eles têm benefício da redução do imposto e tudo mais. Se a crise aperta, eles cortam logo isso, mas eles não podem cortar os projetos que são vinculados à licença ambiental. Então, se Bolsonaro e companhia, né, esse ministro, etc., de fato conseguirem, que se tenta há muito tempo, né, Carol, não é de hoje, flexibilizar o licenciamento, se perde muito dessa oportunidade para a gente, né, enquanto profissional da área ambiental. Porque se não é obrigatório, você pode ter certeza que as empresas não vão fazer. Elas fazem no máximo para isenção de imposto de renda, né, e assim, para ficar bem na fita, né? Mas o montante é milionário, né? O montante que se gasta com condicionante de licença ambiental são valores milionários. Fora a compensação ambiental lá do SNUC, né? Então, se elas não forem obrigadas por lei a fazer, você pode ter certeza que haverá sim uma retração grande em termos de área de trabalho para a gente, né? Nas consultorias, né? E etc. Isso é uma pena, né? Fora que efetivamente significa uma perda enorme para a área ambiental, né? Porque se eu tenho notícias, por exemplo, lá do Porto do Açu, né? De processo também que foi construído um porto lá, etc. No processo de dragagem do porto, apesar de você ter vários condicionantes que monitoram a biota marinha, né? Tudo isso, a utilização de dragas que não respeitaram o período da desova dos animais e trituraram vários animais adultos. Isso com condicionante, com tudo certinho, com processo de licenciamento, e foi feito isso. Inclusive, nessa semana do meio ambiente, eu estou lançando um produto que eu tenho chamado Data Especial Cuidado Diário, a entrevista com uma profissional chamada Daphne, especialista em tartarugas marinhas, onde ela relata esse fato. Então, assim, sem dúvida, se eles fazem o que estão querendo fazer com licenciamento ambiental, perde-se muito de mercado de trabalho para a gente. E a perda maior ainda vai ser para o meio ambiente, né? De modo geral, porque se tudo isso acontece com a licença, imagina sem a licença, né? Respondido, Carolzinha. A Lilian falou assim, muito obrigada pela palestra, obrigada pela resposta, parabéns, legal. Bom, meninas, eu vou bater uma foto nossa aqui, para ficar registrado. Andressa, Natália, se quiserem... Eu queria dar parabéns, achei um espetáculo. Eu não esperava uma bióloga coach, nada como o propósito dessa forma, é o seu caminho maravilhoso, linda trajetória. Obrigada. Eu gostaria de te encontrar pessoalmente, uma oportunidade que você der no Rio. Claro, por favor, vamos tomar esse café. Com certeza. Eu adorei a sua palestra. Eu devo ter perdido 10%, eu fiquei ligadona. Ai, que bom, que bom. Fantástico a construção da sua trajetória. Obrigada. Muito bacana. De Nossa. Parabéns. Obrigada, Márcia. Obrigada pelo carinho. Eu vou mandar e-mail para você através do site também, né? A gente pode entrar em contato, né? Claro. Você vai disponibilizar essa palestra também, né? Vou. Eu vou deixar esse PowerPoint para vocês lá no meu site e também eu gravei, desde o início eu gravei a palestra e aí eu coloco lá no meu canal do YouTube. Entrando no site, vocês fazem contato com todas as outras minhas redes sociais, Instagram, Twitter, canal no YouTube, tá bom? Vou falar para o pessoal de meio ambiente. Ótimo, Márcia. Te agradeço, viu? Te agradeço muito. Prazer todo meu. Obrigada, querida. Ó, a Andressa até ajeitou o cabelo lá para fazer a foto. Meninas, se quiserem abrir, agora é a hora.
Deixa eu bater uma foto bem bonita nossa, marcar a data. Eu vou abrir para prestigiar, cadê? Isso, abre aí, Márcia. Só tem menina bonita nessa sala, então vamos abrir essa câmera. Começou. Isso aí. Então tá, vamos lá? Podemos? 1, 2, 3 e já? Vamos lá? Faça uma carinha aí bonita, vamos lá. 1, 2, 3 e já! Pronto. Foto registrada. Foto registrada, meninas. Meninas, muito obrigada, viu, pela presença. Que bom que valeu a pena, né? Porque é bom quando vale a pena. Que bom que valeu a pena. Para mim foi ótimo estar com vocês nessa tarde. Vamos manter contato pelo LinkedIn, pelo Instagram, tá bom? Natália ficou quietinha, mas espero que tenha sido boa. Andressa também. Carolzinha também, Lília. Márcia, muito obrigada. Eu vou manter por e-mail, tudo bem? Isso, pode ficar à vontade. Tô de olho. Tá bom. Beleza. Tá bom? Obrigada, Tá bom. meninas. Tudo bom. A Andressa mandou maravilhoso, que bom. A Andressa mandou agradeço a oportunidade, foi ótimo. Show de bola, meninas. Muito obrigada, Márcia. Espero que sua mãe melhore, viu? Estamos na torcida por ela. Tá bom? Obrigada, Andressa. Então tá, meninas.